Prezados colegas, então vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Temos o privilégio hoje, agora nesse momento, de ouvir a doutora Natália Cama Martins, cujo currículo resumido é o seguinte: especialista em globalização, justiça e segurança humana pela Universidade de Bochum, Alemanha, e em direitos difusos, direito público por instituições brasileiras. Mestre em direitos das relações internacionais, advogada da União, coordenadora do Núcleo de Controvérsias em Foros Internos da Advocacia Geral da União, em Brasília, e diretora substituta do Departamento Internacional. Há uns meses atrás, a nossa ilustre conferencista esteve no meu gabinete por motivos profissionais, acompanhada com colegas seus, e ali eu já esbocei o convite que posteriormente fiz de forma expressa, no sentido de que faríamos um evento para tratar dessas questões, tendo em vista que essas ações estavam se tornando muito repetidas na quarta região e no Brasil de maneira geral. E me impressionou, naquela oportunidade, a alta qualificação da doutora Natália, que lançou recentemente um livro, foi a primeira obra sobre essa matéria, é outra coisa que nós nos ressentimos, que é justamente a literatura, e muitos dos julgados nós não temos acesso. Até eu recebi acho que foi da professora Natália ou da professora Carmen, que ontem comentava, tendo em vista que são processos em que há segredo de justiça, é difícil o acesso dos estudantes, dos magistrados e advogados e profissionais do direito. Doutora Natália é uma pessoa de alto gabarito intelectual, possui proficiências em vários idiomas, que é necessário nessa matéria, formada pela a tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, e é natural de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, né? E foi orientada pelo professor Francisco Rezec, o nosso ministro, eminente ministro, que esteve aqui conosco ontem. Enfim, tem toda a titulação. De modo que, com essa sucinta e breve apresentação e os meus já antecipados agradecimentos, Vossa Excelência tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui na Ação Judiciária de Santa Catarina, a convite da Escola da Magistratura do Tribunal Federal da Quarta Região, desembargador Thompson, absolutamente gentil com suas breves palavras. Parafraseando nosso amado mestre, eu estudei para ser advogada da União, todas as outras coisas foram acidentes que aconteceram, mas enfim... sou advogada da União há 9 anos já, trabalho há 6 anos no Departamento Internacional da Advocacia Geral da União. Também, como a professora Nádia disse, é muito ruim quando se tenta, uma mulher sabe qual é a sua idade, mas eu quero dizer que eu fui a mais jovem do meu concurso, então vocês podem dar um desconto aí do que estão imaginando. Enfim, então há 6 anos eu trabalho quase que exclusivamente com casos de subtração internacional de crianças, enquanto muitos dos senhores, uma vez magistrados, talvez nunca se deparem com um caso dessa natureza, alguns se deparem uma única vez. Eu já trabalhei em mais de 200 casos sobre esse assunto. Desculpa. Então é um portfólio bastante elevado e, como a gente já ouviu, de mazelas do que acontece numa relação, principalmente numa relação amorosa ou num casamento e esse tipo de coisa. Tudo acaba acontecendo problema por falta de diálogo dos envolvidos e por isso a gente tem essas situações extremas que acabam combinando, inclusive, com a intervenção estatal, seja pelo Poder Judiciário, que precisa julgar essas questões, seja pelo Poder Executivo, que tramita os pedidos de cooperação jurídica internacional. Então, onde estamos, né? Já tivemos aí um dia e quase meio de discussões sobre a subtração internacional de crianças. Temos que a transferência ou a retenção de uma criança só pode ocorrer de um país para o outro, desde que exista entre os genitores. Eu acho que eu estou apitando, né? Algo que eu possa fazer para não apitar? Vir para cá. Enfim, já é difícil, tantas palestras de manhã e tem alguém apitando na sua orelha por mais 1 hora. Perdão. Enfim, a gente tem o problema da subtração internacional de crianças, eu continuo apitando. A gente tem o problema da subtração internacional de crianças. Para você mudar o local de residência habitual de uma criança, então, é necessário acordo entre os genitores,
decisão judicial ou, em alguma medida, que a legislação que rege o seu estatuto pessoal, nesse caso, a legislação do local de residência habitual da família, permita essa mudança, seja a transferência ou seja a transferência definitiva no sentido de retenção. Então, toda vez que a gente não tem esse tipo de autorização para mudança definitiva de residência, a gente vai falar de subtração internacional de crianças. Não é possível a gente pegar a criança, sair de férias, passar a mão no telefone e ligar para o outro genitor e dizer, não volto mais. Isso não é essa boa-fé que se espera das relações humanas. Então, a partir disso, no final da década de 70, começa a se discutir a Convenção da Haia, que foi finalizada em 1980, sobre a subtração, para combate à subtração internacional de crianças. O Brasil, então, adere a essa convenção no ano de 2000. A gente não participou das discussões dos trabalhos preparatórios, de todas as discussões que levaram à formatação do texto, ao contrário da Convenção de Alimentos, por exemplo, que contou com a participação intensa do Brasil, tanto por parte dos órgãos de governo, dos órgãos de Estado, quanto por parte da academia. A professora Nádia participou pessoalmente das discussões da Convenção de Alimentos. A Convenção de Sequestro não contou com essa participação. Ainda assim, o Brasil adere em 2000 a essa convenção, ela entra em vigor em 2003, por conta do decreto 3413 de 2000, em 2001, por conta do decreto 3413, e aí a gente se vê, e o meu querido amigo e colega diário de trabalho, George, da Autoridade Central, vai explicar melhor. A gente se vê com o Brasil tendo designado uma autoridade central para cuidar desses casos e não se saber o que fazer quando começa isso, quando esses pedidos de cooperação jurídica começam a chegar. Bom, depois do tempo de adaptação, depois de muita da percepção de que algo precisava ser feito, de como é que a gente ia construir o sistema foi construído sob a estrutura de tramita-se um pedido de cooperação jurídica, o Brasil recebe um pedido de cooperação jurídica para restituir uma criança ou para criar ou dar cumprimento a um regime de visitação internacional, são os dois objetivos da Convenção, a gente já viu. Recebe esse pedido de cooperação jurídica e precisa dar andamento a esse pedido de cooperação jurídica. O Brasil não fez reserva à assistência judiciária gratuita, era uma reserva permitida pelo texto do tratado, poderia ter sido feito. Com toda essa sistemática que nós temos no nosso país, de amplo acesso ao Poder Judiciário, facilidade e redução dos custos para que se alcance decisões judiciais, o Brasil não faz a reserva de assistência judiciária gratuita, então a gente precisa desenhar um modelo de como é que essa assistência, em alguma medida, vai ser fornecida. Todo o desenho, então, foi construído a partir da ideia de que o pedido de cooperação jurídica é um pedido feito por um Estado estrangeiro ao Estado brasileiro. Tendo sido feito o pedido ao Estado brasileiro, quem tem a atribuição para representar judicial e extrajudicialmente o Estado brasileiro em juízo, seja na face interna, seja na face internacional, é a Advocacia Geral da União. Por isso, a opção do Estado para construir esse sistema e para cumprir a Convenção foi a de envolver a Advocacia Geral da União como representante da União no ajuizamento dessas demandas. Então, a gente está falando aqui não de representação do genitor abandonado. Eu recebo a documentação da Autoridade Central, da Autoridade Central Brasileira, hoje um órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que, por sua vez, recebeu essa documentação da Autoridade Central Estrangeira e, claro, essa documentação foi colhida com o suposto genitor abandonado. Mas eu não passo por isso, por essa razão, eu não passo a ser advogada do genitor abandonado. Continua se defendendo a cooperação internacional. Então, a gente trabalha com a ideia de legitimação ordinária, a União defende em nome próprio, interesse próprio, que ela encampa o interesse do pedido de cooperação jurídica internacional. Isso vai ter algumas consequências, isso não é só alguma coisa de teórico que não tenha consequências. Por quê? Com isso,
a atuação da Advocacia Geral da União, ela não é a advocação, não pode ser comparada à atuação do advogado privado. O advogado privado tem um dever para com o seu cliente de defender aquela tese até o fim. A partir do momento que o Estado brasileiro decide que a sua autoridade central para o cumprimento dos pedidos de cooperação jurídica em caso de subtração internacional de crianças é um órgão da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que não possui personalidade jurídica própria, por isso a personalidade jurídica da União e a Advocacia Geral da União que vai a juízo, a gente passa a ter todo um sistema voltado ao cumprimento e voltado à ideia de buscar, de perseguir em alguma medida o bem-estar da criança. Não, eu não sou Ministério Público, não estou no processo por conta do artigo 82, mas sim, a gente tem uma preocupação muito grande em alcançar uma decisão que não necessariamente é o retorno. O que a gente quer dizer com isso? Por vezes, quando recebe-se um pedido de cooperação jurídica internacional, a autoridade central faz uma análise dos requisitos administrativos. Alguns deles, a maioria deles, a gente já escutou nesses 2 dias que a gente vem conversando. Então, a gente vai olhar. Existia residência habitual no país para o qual está se pedindo a restituição? E aí a gente vai olhar. Existia residência habitual. Se existia residência habitual, a pessoa, o organismo, ou a instituição que está pedindo o retorno dessa criança era dotado do direito convencional de guarda? Por que a gente chama de direito convencional de guarda? E o professor Guilherme também usou essa nomenclatura. Porque não basta olhar se a pessoa tem direito de guarda, no sentido que a gente está acostumado, de acordo com o nosso direito de família, com o nosso Código Civil, a olhar. O professor Guilherme tentou claro, conseguiu endereçar muito bem essa discussão, mas ela é uma discussão muito complicada, assim, que a gente precisa pensar com muito cuidado. Do que a gente está falando? A Convenção tem vários conceitos, e isso eu resgato um pouco da apresentação da professora Carmen, ela tem vários conceitos que são conceitos próprios. Então, toda vez que a gente olhar a Convenção, olhar um artigo da Convenção, e ela dizer, para os fins desta Convenção, significa, esqueçam o que o bom senso, o que o dicionário brasileiro, o que o Código Civil brasileiro diz sobre o conceito que aquela palavra tem. Vamos olhar para jurisprudência internacional, para ver trabalhos preparatórios, o próprio contexto da Convenção. Então, quando a gente fala de direito convencional de guarda, a gente cria esse conceito para que não se confunda com... A Convenção fala em direito de guarda e direito de visita. Se a gente não estiver atento que esse direito de guarda, para os fins da Convenção, tem um conteúdo próprio, a gente pode começar a criar algumas confusões terminológicas que vão dizer, bom, se a mãe tinha a custódia da criança, por exemplo, ela podia transferir, porque ela tinha a guarda. E a Convenção diz, quem tem a guarda... se a pessoa que está pedindo a restituição não tem a guarda, ela não há subtração ilícita. Então, se a mãe tinha a guarda, porque eles estavam separados ou divorciados, o raciocínio mais simples vai dizer, não, a mãe tinha a guarda, ele só tinha visitas, se ele só tinha visitas, não tem, a mãe pode transferir a residência habitual da criança licitamente. Não é bem assim. A professora Nádia, o professor Guilherme, ontem, lembraram muito do direito de veto. O que é isso? A gente tem, no conceito de direito de guarda para os fins da Convenção, a gente tem muito claro que incluirá tanto os cuidados com a pessoa da criança, quanto o direito de quanto o direito de decidir sobre o local de residência da criança. Qual é a leitura que a gente tem feito disso, e isso tem respaldo, sim, na jurisprudência que a gente acha no INCADAT, esse banco de dados da Conferência da Haia, e, inclusive, na pouca doutrina, mas que já existe, internacional a esse respeito. Você vai ser titular do direito convencional de guarda, em consequência, você vai poder pedir a restituição de uma criança, ainda que você tenha apenas direito de visitação, agregado ao direito de decidir o local de residência habitual. Em alguns países, como Noruega, se não me engano, Suécia eu tenho maior certeza, claro,
E aí, de novo, a gente tem que olhar para a legislação do local de residência habitual. Então, cada vez que um país novo ingressa na convenção, é um sofrimento para mim, porque é mais um Código Civil de livro de família que eu preciso ler. Porque eu tenho que olhar em cada país da onde vem a criança, se aquela pessoa que está pedindo a restituição tinha o tal do direito. Eu tenho que pesquisar lá, no Código Civil chileno, no Código Civil agora japonês, no Código Civil espanhol, se a pessoa que está pedindo a restituição tinha, com o nome que esse instituto tiver naquele país, os cuidados com a pessoa da criança ou o direito de decidir o local de residência habitual. Quando o pessoal está casado, tudo bem, veio passar férias aqui, mas não voltou mais, é muito mais fácil. O regime matrimonial, em regra, mas a gente não pode ter isso como uma presunção absoluta, porque os países vão poder regular isso de forma diferente, mas até hoje eu não vi nenhum que tenha regulado isso de forma diferente. Em regra, os genitores compartilham os cuidados com a pessoa da criança. Então, tá tranquilo. O problema começa a se complicar um pouco para a gente definir o direito convencional de guarda quando eles estavam separados, quando é uma união de fato num país como o Chile, que foi mencionado, em que a união de fato cria direitos diferentes. Ainda existem países, eu não vou me recordar agora qual é, e se eu me recordasse eu não contaria, porque eu acho vexatório para o coitado do país, que ele diz que a criança vai estar sempre na custódia da mãe, enquanto o pai não reconhecer a paternidade. Se ele reconhecer a paternidade, aí eles vão pensar, o judiciário vai pensar se vai ou não conceder os cuidados com a pessoa da criança para ambos. Mas eles também não gostam muito da guarda compartilhada. Enfim, realmente são diferenças e a gente tem que estar atento para isso. Por isso é importante, que é a mágica do negócio, é conhecer o Código Civil de 94 países. Aos juízes, que futuramente receberão esses casos, que a professora Nádia não nos ouça, quando a gente fala de prova do direito estrangeiro, enfim, tradução juramentada e como trazer esse tipo de informação, não se preocupem. A gente, quando ingressa com os casos, a Advocacia Geral, quando ingressa com os casos, já pede para a autoridade central, ou a gente, como tem um portfólio muito grande de casos, aproveita de casos anteriores cópias do Código Civil ou informações sobre o Código Civil, sobre a legislação que é aplicável naquele caso, para dizer o quê? Olha, de acordo, por exemplo, com o artigo 264, quarter, do Código Civil argentino, e esse eu já sei de cor, porque a gente tem alguns casos com a Argentina, de acordo com o artigo 264, quarter, a criança, o pai só tinha direito de visitas naquele caso. Da onde vem o direito de decidir o local de residência habitual? Vem desse artigo que diz que a autorização para sair da República Argentina tem que ser firmada por ambos os genitores, ainda que eles estejam separados, divorciados, qualquer regime jurídico. Às vezes, então, por exemplo, isso é uma construção. A partir da necessidade do sistema argentino, que é igual ao sistema brasileiro, de precisar de uma autorização de viagem para um deslocamento temporário, e com respaldo em declarações da própria Autoridade Central Argentina, que pode dar uma certidão nos termos do artigo 15, indicando os motivos pelos quais aquela retenção é considerada ilícita pela Argentina, a retenção da criança aqui no Brasil, a gente chega à conclusão de que o pai tinha só direito de visitas, mas ele não foi destituído do poder familiar, ele não foi destituído desse poder que ele tinha de vetar deslocamentos temporários. Logo, ele continua sendo titular do direito de decidir o local de residência habitual e em tese, ele vai ser ele vai legitimamente poder pedir a restituição. Às vezes, esse poder de decidir o local de residência habitual, ele é mais explícito. Então, como eu estava dizendo, desculpa, eu sempre vou ligando uma coisa na outra, na Noruega, se não me engano, um dos países nórdicos, a gente tem um artigo expresso na legislação deles, que cuida desse assunto, que vai dizer que o direito de decidir o local de residência habitual é uma das questões de maior relevância da vida da criança, dentre outras, e vai estar lá educação, saúde, e que sempre será tomado por ambos os genitores, salvo se um deles for destituído do poder familiar. Isso facilita muito a nossa vida, porque eu não preciso fazer toda essa construção
a partir do direito de veto, então, que é o direito de vetar a alteração de residência para alguém que só tem visitas. Então, a gente tem jeitos mais fáceis e menos fáceis de construir o direito convencional de guarda. O fato é, a gente tem um tratado internacional que tenta garantir o direito à convivência familiar na sua forma mais ampla. Então, a ideia é garantir que a criança tenha acesso a ambos os genitores. Pode parecer um pouco cruel, não sei se cruel é a palavra mais adequada, mas pode parecer um pouco complicado, eu vou te dizer, poxa, mas a moça ou o rapaz, ele não quer mais morar em Oslo, lá é muito frio. Ele quer voltar para cá e quer voltar para a criança. Aqui tem toda estrutura. Aqui é um país em que temos carnaval. Por que você vai obrigar uma pessoa a retornar a Oslo? E eu sempre endereço essa pergunta, esse questionamento, que é um questionamento bastante razoável. Quer dizer, poxa, a criança normalmente está acostumada mais com um dos genitores, normalmente mais com a mãe. A questão é, pai e mãe têm os mesmos direitos em relação às crianças. Ninguém pode, unilateralmente, decidir, por mais melhor equipado que seja como genitor, não pode unilateralmente decidir o destino de uma criança. Então, para isso, a gente precisa que essas pessoas mantenham o bom senso, digamos assim, dentro do possível, para, numa situação de ruptura familiar, eles sentarem e conversarem. Olha, eu acho que as crianças no Brasil vão ficar melhor. Dificilmente vai ter um consenso. E aí a pessoa procura o judiciário local. Aí vem uma segunda série de críticas. E os nacionalismos? Uma brasileira sempre vai ser prejudicada perante um juízo estrangeiro. E aí eu retorno a pergunta, e eu fico muito contente de poder retornar a pergunta para uma plateia que em sua maioria, formada por juízes. Vocês, como órgãos judicantes, seriam levados por preconceitos nacionalistas para decidir uma causa? Por que imaginar, por que presumir que o juiz estrangeiro vai tomar uma decisão que prejudique uma pessoa que não é da mesma nacionalidade que ele? Toda a cooperação está baseada na confiança. A professora Nádia usou a confiança entre os genitores para restabelecer a confiança nesses casos, o alcance de soluções amigáveis, e sem sombra de dúvida, o alcance de soluções amigáveis é a melhor solução para todos esses casos, porque as pessoas restabelecem o contato e elas precisam manter esse contato de forma muito estendida até pelo menos a criança chegar aos 16 anos ou, eventualmente, aos 18 anos. Agora, é importante que os órgãos julgadores tenham confiança entre si. É importante que o órgão julgador argentino confie que o juiz alemão será tão imparcial e tão competente quanto ele. Quando uma criança é trazida para o Brasil e a gente precisa discutir a restituição da criança, a convenção facilita a vida do órgão julgador, por mais dramático que seja receber um caso desses na sua mesa. Não é para discutir guarda, não é para discutir visitas, não é para discutir onde a criança vai estar melhor. A gente vai discutir se houve ou não subtração ilícita, se está ou não presente uma das hipóteses de exceção, a obrigação de retorno imediato. E aí, depois dessa pequena introdução, desculpa, a gente chega ao tema, então, que me foi sugerido falar com vocês hoje, que é sobre as hipóteses de exceção à obrigação de retorno. Então, chegamos à configuração de uma subtração ilícita. Então, a criança tinha residência habitual naquele país. Quem está pedindo a restituição tem o tal do direito convencional de guarda, seja na vertente cuidados com a pessoa da criança, seja na vertente visitas, mais direito de decidir o local de residência habitual, ou nem visitas. Ele apenas tinha o poder familiar ou algum direito que poderia se chamar de qualquer coisa, não importa a nomenclatura que ele tenha no exterior, mas que ele inclua o direito de decidir o local de residência habitual. Então, vamos lá. Residência habitual, direito convencional de guarda, exercício efetivo. Então, esse direito estava sendo exercido efetivamente, ou deveria estar sendo exercido efetivamente, caso não tivesse ocorrido a subtração. Aí a gente vai ter alguns debates também, que não são só debates teóricos, sobre como comprovar o exercício efetivo.
se ele apenas detinha o direito de decidir o local de residência habitual. Porque não é alguma coisa que você toda semana manda uma carta para dizer, olha, não autorizo sua saída. Não autorizo sua saída. Não, é alguma coisa que você só vai conseguir perceber que foi descumprido quando ela viajar sem autorização. Então, a gente tem alguma flexibilização do exercício efetivo quando a gente está falando de decidir sobre o local de residência habitual, mas quando a gente está falando, por exemplo, de custódia, de regime de visitação, a gente olha esses requisitos de forma mais clara. Estava ou não estava exercendo? Por exemplo, eu estava comentando com o Inácio, que é o representante da conferência da AEG, vai conversar com vocês agora de tarde, salvo engano, e era um caso da Argentina que a gente recebeu um pedido de cooperação jurídica para restituir uma criança em favor do pai. A criança tinha residência habitual na Argentina, o pai detinha em tese, porque ele não tinha sido destituído do poder familiar, ele detinha direito de visitação e o direito de decidir o local de residência habitual da criança, mas ele estava encarcerado. Ele estava dentro do sistema prisional argentino. Aí a gente para e pensa, tudo bem, ele tinha o requisito 1 e o requisito 2, mas ele não tinha exercício efetivo. E não tinha como ele ter o exercício efetivo. Eu retornaria a criança, até poderia ter uma decisão judicial argentina retornando a criança para um abrigo, por exemplo. É possível? Sim, é possível restituir crianças para abrigos. A gente tem recebido mais e mais casos da Itália, em que, antes da remoção ilícita da criança, antes da subtração ilícita, seja remoção, seja transferência, seja retenção, ambos os pais tinham sido destituídos dos cuidados com a pessoa da criança, por ordem de um órgão julgador que entendia que nenhum dos dois, por conta do excesso de brigas do casal, tinha condições de cuidar da criança. Existe uma ordem para a criança ser abrigada, e no momento em que essa ordem chega ao conhecimento de um dos dois genitores, um deles desaparece, traz a criança para o Brasil. Nos corta o coração pensar que a criança está aqui no Brasil com um dos genitores e ela vai ser retornada para ir para um abrigo. Mas faz parte do jogo. O local de residência habitual entendeu que nenhum dos dois tinha condição de cuidar da criança. A gente não pode, como Estado, e Estado aqui somos todos nós, legislativo, judiciário e executivo, responsabilidade internacional do Estado brasileiro é responsabilidade dos 3 poderes, não é um problema só de um ou um problema só de outro. A gente não pode dar uma resposta estatal dizendo, para o abrigo eu não restituo. A gente tem conseguido o quê? Com informações sobre as condições desse abrigo, informações sobre quais foram os fundamentos para a tomada dessa decisão, para a retirada da criança, e a gente acaba encontrando explicações muito razoáveis e muito lógicas. Tem uma mãe no Brasil, no caso da primeira região, sorte de vocês, que ela veio para o Brasil depois da criança ter sido designada, ter sido dada uma ordem para o abrigo. Por quê? Porque ela está pronunciada no país de residência habitual por tentativa de homicídio à própria irmã. E ela traz essa criança para o Brasil, e ela está convivendo com essa criança no Brasil, e a gente está tentando fazer um trabalho com o juiz da causa para explicar que o que existe é um risco inverso. Claro, a presunção de inocência, ela não vai ser... Desculpa, ela está pronunciada pela tentativa de assassinato, de homicídio da irmã aqui no Brasil. Ela vem, lá ela teve problemas com a polícia, teve problemas com o genitor, a criança teve uma ordem de abrigar a criança, quando ela sabe que a ordem foi proferida, para a ordem não ser cumprida, ela vem para o Brasil, chega aqui no Brasil, ela está seguindo a vida, a gente está tramitando o pedido de cooperação jurídica internacional. No meio do caminho, ela é pronunciada por tentativa de homicídio da irmã. Então, assim, são situações limite, claro, essa não é a regra. A regra são o que a gente chama de casos redondos. Veio para cá, veio para um período de férias, não devolveu, a gente senta e conversa, existe retenção ilícita, a gente ingressa com o caso e começa a discutir, levar ao conhecimento judiciário, onde vai ser produzida a prova com o devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, quer dizer, o locus adequado para a solução das disputas desse caso. Bom, configuramos a subtração internacional de crianças, temos uma criança que foi subtraída e está aqui no Brasil. Depois de admitido o pedido de cooperação jurídica internacional, vem o pedido lá da França para a Autoridade Central Brasileira, olha requisitos administrativos, traduções, esse tipo de documentação, manda o caso para a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral da União ainda faz uma análise de viabilidade jurídica do pedido,
Então, a gente olha para esses requisitos com o nosso olhar de consultoria para fins de contencioso, mas nosso olhar jurídico. Olha, estão presentes os requisitos e não está cabalmente configurada nenhuma das exceções, a ação é cabível. A autoridade central dá o ok ou não dá o ok para o ajuizamento da ação e assim a gente começa a ação. Então, diferente dos casos e da maior parte dos casos em que vocês têm contato com a Advocacia Geral da União, enfim, nas suas diferentes carreiras, a gente conseguiu montar dentro desse nicho de atuação algo que a gente tem muito mais liberdade, muito mais autonomia para começar ou não um caso, para parar um caso no meio e para encerrar um caso em alguma medida. Então, uma das grandes belezas e das minhas grandes felicidades de trabalhar no Departamento Internacional é que eu posso, sim, dizer não ingresso com essa ação. Claro que isso vai passar pelas instâncias, vai passar pelo meu diretor, vai passar pelo meu procurador-geral, mas até agora, assim, nenhum dos nossos casos a gente teve alguma contestação, enfim, não, você precisa entrar com o caso ou não precisa, porque a gente criou uma expertise que nos permite esse respeito por parte dos meus órgãos superiores. Então, não é um 2886. Quando vocês receberem esse caso, com o máximo de respeito que eu tenho a todos os meus colegas, e a gente assim, trabalha no limite, não é um 2886, não é um recurso repetitivo, digamos assim, não é alguma coisa que a gente entrou sem olhar. A gente olhou, a autoridade central olhou, e a gente está convencido de que a gente tem que buscar uma solução para esse caso. E uma solução para esse caso, a boa aplicação da convenção, isso a gente vai ler em todos os lugares, não é a restituição a qualquer custo. É que seja dada uma resposta pelo Estado que foi solicitado para aquela questão, que pode ser a permanência das crianças, que a permanência da criança no estado de refúgio vai ser baseada numa das hipóteses de exceção. Então, por isso a gente deixa de ingressar com ações em conjunto com a autoridade central, quando a gente está convencido de que não estão presentes um daqueles requisitos ou que está cabalmente configurada alguma dessas exceções. No meio do caminho, surgem novas informações. Sim, a gente desiste da demanda. A gente tem um caso agora que, após a realização da perícia, ficou constatada uma das exceções. A autoridade central, isso o Dr. Jorge vai explicar melhor, tem participado das perícias. Quando elas são marcadas, a gente vai ver quando elas devem ou não ser marcadas, para esses casos. Quando elas são marcadas, a autoridade central tem designado assistente técnico, então alguém que já está habituada a trabalhar em perícias de casos dessa natureza. E no final, quando chega o laudo pericial, que conclui pela ocorrência de uma das exceções, a assistente técnica da União concorda que as conclusões do laudo, a partir da metodologia empregada e do que ela observou participando dos trabalhos periciais, está correto. A gente senta e conversa com a coordenação geral da autoridade central e o Departamento Internacional e a gente desiste do pedido. A gente encerra o caso. Do mesmo jeito, uma decisão, uma sentença, restitua ou não a criança, mas que aplique adequadamente os conceitos da Convenção, a gente deixa de apelar. Isso em todas as instâncias. Isso vai mostrar que, nesses casos, ao menos, de novo, é isso que difere um pouco da atuação mais comum ou mais regular do advogado da União, a gente entra quando a gente entende que a restituição é o melhor caminho, ou a gente tem dúvidas que a gente quer que sejam solucionadas pelo Poder Judiciário. Se a gente tem certeza que o caso está perdido, eu nem entro. Enfim. Então, a gente chega à configuração da subtração internacional de crianças. A partir dessa configuração da subtração internacional de crianças, todos nós temos que devolver as crianças configuradas a subtração internacional? Não. Existem hipóteses de exceção, então, à obrigação de retorno imediato, que estão previstas no próprio texto do tratado. Tá? Bom, tem que ir para lá. A primeira exceção, eu vou começar... Eu ia começar de trás para frente, mas, enfim, eu comecei da mais fácil para mais difícil, digamos assim.
Então, a primeira que a gente considera a mais fácil e também a de mais rara ocorrência é a alegação do artigo 20, que está prevista no artigo 20 da Convenção, que vai falar sobre incompatibilidade com os princípios de proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. E o texto da Convenção é esse. O retorno da criança, de acordo com as disposições contidas no artigo 12, e a gente vai ver que o artigo 12 é o que vai falar de retorno, é um dos artigos que vai utilizar a expressão retorno imediato, mas vai colocar aí o tal do prazo de 1 ano, que vocês já ouviram falar, a professora Nádia falou um pouquinho sobre ele. Bom, o retorno da criança, de acordo com as disposições contidas no artigo 12, poderá ser recusado quando não for compatível com princípios fundamentais do Estado requerido com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Isso aqui é uma válvula de escape assim, bem genérica, que vai olhar, então, para a situação do Estado de forma geral, não em relação ao caso específico. Alguns aproximam essa exceção a uma exceção de ordem pública do direito internacional público e privado só, né, professora? Essa exceção de ordem pública só no direito internacional privado, que a gente tem quando a gente olha, assim, você olha para o outro país de forma genérica, não em relação àquele caso específico. Fala, não, é incompatível. Eles não, por exemplo, num país que não respeite os direitos da mulher. A gente sempre vai pensar nos países islâmicos. É verdade. Em muitos deles, a gente ainda tem muita dificuldade de reconhecimento de direitos e liberdades plenos para as mulheres, e talvez, ou com certeza, seja por isso que muitos desses países, ou nenhum desses, salvo o Iraque, que eu soube há pouco tempo que ingressou na Convenção, então foi uma grata surpresa. O Iraque foi um dos primeiros países do Oriente Médio, aí, desse grande mundo que a gente ainda não conhece muito bem, e por isso, por medo do desconhecido, a gente ainda carrega algum preconceito. Eu faço aqui a meia-culpa sobre isso. Mas se a gente perceber que é um país que cronicamente tem problemas de defesa das liberdades e das garantias fundamentais, essa exceção poderia ser aplicada. De novo, nunca vi ela ser aplicada na prática, em nenhum desses casos que eu atuei. Às vezes a menção, normalmente o genitor subtrator, a pessoa que está com a criança aqui no Brasil, que a gente chama de taking parent, ele alega isso, mas é uma exceção tão fluida que fica até difícil de comprovar. Então, a gente vê normalmente nas defesas, mas a gente não vê ela repetida nas decisões. Tá? Então, essa é a primeira exceção, e eu digo que é a mais fácil, porque ela também não traz muito problema, e na prática ela também não se configura muito. Ou talvez ela seja difícil demais para a gente conseguir configurá-la. Enfim, vai do ponto de vista. Bom, aí a gente chega no artigo 12 da Convenção, que ele é dividido em duas partes. Tá? Se a criança já estiver... E aí é a grande exceção que a gente chama de exceção de adaptação. Então, a adaptação da criança ao novo meio. É claro que uma criança acompanhada, especialmente se acompanhado de um dos genitores, especialmente se esse genitor foi o genitor que mais estava próximo dela durante o início da sua vida, ela vai se adaptar com facilidade a um novo ambiente. Principalmente se esse ambiente não for hostil. Digamos, a casa dos avós em Jericoacoara. Um ambiente não agradável. Até eu me adaptaria num ambiente como esse se me desse a oportunidade. Então, assim, o bom senso, ou o senso comum, ou o nosso primeiro impulso é imaginar. A criança está adaptada. E a exceção diz, se a criança estiver adaptada, eu não vou determinar o retorno. Parece lógico, parece razoável. Mas a Conferência da Haia, as discussões da Conferência da Haia e toda a ideia de construção da exceção do artigo 12, elas vão indicar o seguinte: sim, sabemos que crianças se adaptam com facilidade, mas não é esse tipo de adaptação, ou vai ter que ser uma adaptação qualificada para que possa obstar o retorno. Não é simplesmente dizer a criança está adaptada. E aí ele se discute, depois de muita discussão, chega-se a ideia de criar uma adaptação qualificada. Sim, é uma adaptação que precisa de um plus. E aí como é que eles vão fazer essa distinção?
algo que também o professor Guilherme lembrou ontem, que a criança não é um objeto, por favor, não é essa a ideia, mas é algo que, para a gente entender, para a gente que está menos acostumado a olhar para o direito estrangeiro, a gente está mais acostumado a olhar para o nosso direito, 90% do nosso trabalho e esse tipo de coisa, vamos pensar no Instituto da Posse Nova, Posse Velha, tá? Só para ajudar a raciocinar. Então, qual é a ideia do parágrafo 1º da Convenção? Quando uma criança tiver sido ilicitamente transferida ou retida, nos termos do artigo 3º, e tenha decorrido um período de menos de 1 ano entre a data da transferência ou da retenção indevidas e a data do início do processo perante a autoridade judicial ou administrativa do Estado contratante, onde a criança se encontrar, a autoridade respectiva deverá ordenar o retorno imediato da criança. Esse é o parágrafo 1º. A gente vai entender melhor os problemas e as dificuldades quando a gente olhar junto com o parágrafo 2º e comparar os dois. Não dá... Eu sei que é uma ficção dizer que a lei não contém palavras inúteis, mas quando a gente compara os dois, a gente vê que existem diferenças que devem ser levadas, sim, em consideração. E essas diferenças fazem com que a gente tenha um regime para a primeira situação, quando não há demora no início do procedimento do pedido de restituição, do processamento do pedido de restituição, e quando há demora no processamento, no início do processo, o procedimento de restituição. Então, a gente olha para o parágrafo 2º, depois a gente volta para o parágrafo 1º. Bom, aí a gente vem para o parágrafo 2º. A autoridade judicial ou administrativa respectiva, mesmo após expirado o período de 1 ano referido no parágrafo anterior, deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que a criança já se encontra integrada ao novo meio. Então, vamos lá. A restituição continua sendo a regra. Menos de 1 ano deverá, voltamos, menos de 1 ano deverá ordenar a restituição e o artigo não faz nenhuma menção à eventual adaptação da criança ao meio. Parágrafo 2º. Mais de 1 ano deverá ordenar o retorno da criança, salvo se provado que ela se encontra integrada ao novo meio. Nesse ponto, e a minha ideia em alguma medida, para fomentar o debate, causar algum desconforto, dizer com todas as letras, menos de 1 ano não se produz prova sobre a adaptação da criança. É irrelevante a eventual adaptação da criança ao novo ambiente. Isso não sou eu que estou dizendo, é o texto da Convenção. Mais do que isso, é imprestável a produção de prova nesse sentido. Aí sou eu que estou dizendo. Depois de, enfim, alguns anos aí analisando a questão. Por quê? Porque existe uma distinção que não é à toa dentro do texto convencional. A gente sabe que a criança, de fato, vai estar adaptada, vai estar bem, vai à escola aqui no Brasil, tudo. Mas a ideia se não houve demora no início, e não é no processamento do pedido de cooperação, é no início do pedido de cooperação, a gente não vai discutir. Se não houver demora, ou se a demora for menor do que 1 ano, a gente não pode discutir adaptação. O que é início do processo administrativo? E aí a gente vai para o termo acor, termo de quem, né? O termo inicial, então, para esse prazo de 1 ano, vai ser o início da conduta ilícita. Então, a data da transferência, se foi a transferência ilícita, ou a data do início da retenção ilícita. Então, esse é o início do prazo de 1 ano. E o término do pedido de prazo de 1 ano, existe sim alguma discussão, eu tenho que ser muito honesta com vocês, mas a gente tem entendido, e não só a gente, isso tem sido respaldado também nos tribunais e, ultimamente, até no STJ, para nossa surpresa, que é o início do pedido, é o recebimento do pedido ou o início do procedimento de restituição pelo genitor abandonado nas autoridades administrativas. Continua tendo alguma... a decisão do STJ vai falar em início do procedimento administrativo para o retorno. No caso concreto, a gente pode ter alguma discussão,
sobre esse prazo, se é a data em que o genitor abandonado procura a autoridade central dele ou a nossa autoridade central, a autoridade central brasileira, recebe o pedido, pode ter um lapso aí de alguns dias entre tramitação desse pedido, mas, para não confundir muito vocês, e a gente vai deixar eu vou deixar o meu e-mail, e para quem quiser eu trouxe cartões e essas coisas para a gente discutir, mas que fique muito claro que já parece estar sedimentado na jurisprudência brasileira, e isso tem algum respaldo também nas decisões que a gente encontra no banco de dados da Conferência da Haia, no INCADAT, que é uma ferramenta muito interessante de pesquisa. Toda a minha dissertação de mestrado foi baseado na comparação eu fiz um corte metodológico de decisões brasileiras entre o ano de 2003 e o ano de 2009, e decisões publicadas no INCADAT no mesmo período, no mesmo lapso temporal, que falassem sobre o artigo 12 para compará-las. Então, esse INCADAT é muito interessante. Como a professora Nádia falou, você consegue pesquisar por temas. Então, você consegue colocar lá artigo 12, artigo 13, artigo 20, para você ver quais são as decisões publicadas lá. Mas, enfim, então, voltando ao artigo 12. Se entre o início da ilicitude, transferência ou retenção ilícita, e o início do processo administrativo de restituição tiver ocorrido mais de um ano, vai poder ser produzida a prova sobre a adaptação da criança e o retorno poderá ser negado, porque segue o artigo... Desculpa, sabia que eu ia errar. O artigo que autoriza a realização de prova pericial para adaptação da criança após o período de um ano diz que segue a obrigação, o dever de retorno. O verbo é deverá, em inglês shall. Deverá ordenar o retorno, salvo se provado que ela já se encontra integrada ao novo meio. E o anterior menos de um ano, deverá ordenar o retorno e não faz qualquer ressalva sobre a eventual adaptação da criança ao novo ambiente. Tá? Segue sendo, então, a obrigação geral de dever de retorno imediato da criança. Então, depois a gente tem uma discussão, que eu acho que é uma discussão bastante profunda, mas eu só vou lançar aí a semente com vocês, para vocês irem pensando, e eu, sim, espero que a ideia é fazer essas provocações para que vocês concordem, mas muitos discordem, e a gente possa seguir com esse diálogo, a não ter muita produção teórica no Brasil sobre esse tema. É bom e ruim. É ruim porque a gente não tem aonde se embasar, ou muito pouca coisa para se embasar, mas bom, porque a gente pode criar. E essa é a beleza, e que eu ainda acho, do direito internacional, que é um direito claramente em construção. Então, sim, a ideia é provocá-los para que a gente possa discutir, se não comigo, eu estou à disposição, entre vocês. A experiência da segunda região, da criação de um grupo de estudos dentro também da escola, salvo engano, da magistratura da segunda região, com a participação da professora Nádia, Carmen, do Guilherme Calmon, é alguma coisa que ficou muito clara para a gente, como tendo dado frutos incríveis. Então, a jurisprudência do TRF da segunda região, pelo menos por enquanto, né, da segunda instância, passou a ser uma jurisprudência modelo na nossa leitura. A gente que tem acesso, né, às decisões das 5 regiões e do STJ, então ela passa a ser uma jurisprudência modelo, e me parece que muito por conta desse empenho que a Escola da Magistratura da segunda região, e a gente começa a ver essa semente aqui na Escola da Magistratura da quarta região, tem tido com a história da gente capacitar, da gente estudar, da gente analisar esses casos com uma profundidade um pouco maior. Então, enfim, estamos no artigo 20, a gente vai ter uma discussão sobre discricionariedade judicial, que é uma discussão que permeia todas essas exceções. Então, quando a gente já falou do artigo 20, a gente já falou do artigo 12, a gente vai falar do artigo 13, que é o artigo um pouco mais complicado. A gente vai ter sempre uma discussão sobre discricionariedade judicial. O que é isso? No Brasil, a gente vê muito pouco essa discussão, principalmente nas decisões judiciais, eu nunca vi. Mas nas decisões internacionais,
a gente tem, principalmente dos países de common law, a gente tem muito claro que, ainda que configurada uma exceção, cabalmente configurada uma das exceções, pode ser determinado o retorno da criança. Ela não impede absolutamente o retorno da criança. Ela permite. Desculpa, ela não obsta o retorno da criança. Ela, ainda assim, ainda que a gente tenha sequestro internacional, mas tenha uma das exceções, toda a linguagem, e a gente vê isso principalmente nos textos no original, que é em francês e em inglês, toda a linguagem da Convenção permite que se faça uma restituição. Mas como assim, Natália? A gente vai restituir, mesmo que a gente tenha configurado uma exceção? Sim, é possível. Por quê? Porque a gente tem sistemas, a gente tem o Instituto das Salvaguardas, que são decisões ou providências que vão ser tomadas no local de residência habitual, preferencialmente antes da ordem de retorno, para garantir que aquela situação que gerou a aplicação da exceção cesse. Então, eventualmente, a gente pode ter a fixação de uma a gente pode pensar, muita gente vai poder pensar, principalmente em relação ao artigo 13, né? Poxa, a separação da criança com a mãe é uma causa de risco? Teoricamente, a gente vai ver que não é. Tecnicamente, a separação da criança com a mãe não é uma das hipóteses que autorizaria a exceção do artigo 13. Mas digamos que o órgão julgador entenda pela aplicação do artigo 13. Mesmo assim, pode ser restituída a criança para o local de residência habitual. Ele vai dizer, entendo que está configurada a exceção, mas eu vou restituir a criança para o local de residência habitual porque eu recebi a informação do estado de residência habitual de que a mãe vai receber ou a mãe é elegível para receber ajuda governamental de alimentação, de hospedagem, de trabalho, até, inclusive, de assistência jurídica gratuita, para lá ela discutir a guarda da criança. É raro? É raro, mas isso tem aumentado. Com o tema das comunicações judiciais diretas, que é um outro tema da Conferência da Haia, isso pode ser que venha a ser mais utilizado. Dentro desse assunto, a gente tem as tais das ordens espelho, mirror orders. O que é isso? A decisão brasileira é replicada no local de residência habitual. Para quê? Para que a gente tenha certeza de que ela vai ser cumprida nos dois países. Então, assim, esse é um assunto muito modernoso, digamos assim, muito inovador, mas eu também deixo para a gente refletir. Ainda que se tenha uma exceção à obrigação de retorno, então a gente pode manter a criança no Brasil, essa é realmente a leitura. A gente pode manter no Brasil, mas pode restituir. Ainda que a gente tenha configurado uma exceção ao retorno, a gente não tem o dever de manter a criança no Brasil. Mas isso é um assunto para os seminários avançados de subtração internacional de crianças, que a gente pode discutir. Isso é uma ideia, não é uma ideia inovadora para a gente, é inovadora para a gente de civil law, mas é uma ideia que me parece bastante tranquila, principalmente nos países de common law. Então, ficou claro o artigo 20? É difícil, é complicado a gente pensar que no mundo fático a gente sabe que aquela criança está adaptada, mas a gente tem um mecanismo convencional, a gente tem um tratado de direitos humanos, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais no final, que vai dizer que não produz a prova sob adaptação de criança se tiver sido respeitado o prazo de 1 ano para o início do procedimento. E tempo de processamento do caso, seja no judiciário, seja nas autoridades administrativas, não está incluído nesse cômputo. Tempo em que o sequestrador, o genitor sequestrador, o subtrator, logrou ocultar a criança, então fugiu, escondeu, a Interpol não acha, não entra nesse cômputo do prazo de 1 ano. É a partir do momento em que o genitor abandonado sabia ou deveria saber, e aí é o caso Montoya, que a professora Nádia teve a sensação de que parece que ele sabia, porque ela não estava tão escondida assim, mas do momento em que ele sabia ou deveria saber o paradeiro das crianças. Tá bem? Bom, então essa é a ideia da segunda exceção, que é a exceção do artigo 20. E a gente chega, então,
Bom, aí eu tenho aí uma jurisprudência de um caso concreto e o que a gente tem visto. Como a gente já teve alguns conferencistas antes de mim falando sobre a jurisprudência brasileira sobre esses temas, sobre a subtração de crianças, e voltou a ser muito importante a gente falar sobre jurisprudência, porque a gente teve um primeiro momento, e era um momento de compreensão, de início da aplicação da convenção, e aí a gente vê que é um período de formação de jurisprudência, com alguma dificuldade, com alguma dificuldade técnica, e aí, a partir do ano passado, a gente começa a ter, então, novas decisões jurisprudenciais, uma nova compreensão sobre o tema, a retomada, enfim, alguém compreendeu o que o ministro Menezes Direito disse lá em 2006, quando do julgamento do primeiro caso envolvendo aquele menino norte-americano, o Sean. E a gente que gosta do tema, que analisa o tema, dizia, meu Deus, mas é tão claro. E ele tem uma frase muito, muito forte, eu não me recordo se a professora Nádia incluiu, que é exatamente sobre a ocultação da criança. E o tempo de processamento do caso na justiça. Na justiça, e, enfim. Esse caso, inicialmente, não passou por cooperação jurídica internacional, porque também é importante lembrar que o genitor pode ir, o genitor abandonado, que se sentiu lesado, pode ir diretamente perante o Poder Judiciário. Por favor, meninos, não extingam as ações dos genitores abandonados, que vão direto à Justiça Federal. A participação da União nesses processos, eu fico muito lisonjeada toda vez que eu leio que é obrigatória, mas não é. A participação da União nesses casos vai acontecer só se tiver um pedido de cooperação jurídica internacional admitido, senão o genitor abandonado pode ingressar com essas ações diretamente. Tem um artigo da Convenção, salvo engano, o 26, que vai dizer, 29, desculpa, que vai dizer que nada impedirá que qualquer pessoa que acredite ter sido vítima, ou que acredite ter ocorrido uma subtração internacional de crianças, se dirija diretamente às autoridades que podem determinar o retorno. Então, sim, é possível que vocês recebam ações judiciais movidas por particulares. Cada vez mais a gente tem advogados privados que estão se envolvendo com o tema e muito bem formados, inclusive a professora Nádia está trabalhando nesse tema agora e parte da minha formação vem dela, com muita honra e muito orgulho. E a gente tem, assim, muitos advogados privados que estão iniciando ações judiciais no Brasil. Seja porque não se contentam, acham que o sistema via cooperação jurídica internacional é um sistema demorado, e é mesmo, é um sistema mais demorado do que você mandar por SEDEX a documentação para o seu advogado e seu advogado começar com uma ação judicial, e que também, por vezes, tem alguma dificuldade de compreender aquele papel da advocacia geral e da autoridade central que a gente falou no começo, que eu não represento diretamente os interesses do genitor abandonado. Eu represento o Estado brasileiro que encampou um pedido de cooperação jurídica internacional e que está interessado no alcance da melhor solução da criança. Então, por vezes acontece de eu não apresentar uma apelação num caso, porque a gente está convencido que aquela sentença foi uma sentença adequada, e a gente comunica isso para a autoridade central brasileira e para ela comunicar para a autoridade central estrangeira, e o genitor abandonado tem tempo de ingressar no processo com um advogado privado e seguir tocando o processo. Da mesma forma, ele pode iniciar uma ação judicial. Então, como já aconteceu um par de vezes, salvo engano, nenhuma vez na 4ª Região, a gente já teve a notícia de que casos privados foram extintos depois de consulta à União. União, você tem interesse integral feito? Por acaso a gente não tinha, seja porque não existia pedido de cooperação ou porque a análise do pedido de cooperação ainda não tinha terminado, então a gente não vai ingressar no feito enquanto a gente não tiver certeza de que posição a gente vai tomar, e aí o juiz vem e extingue ao entendimento de que a participação da União era obrigatória. Sem a União não tem aplicação da Convenção, ou sem a União não tem competência da Justiça Federal. Enfim, a gente entende que essa não é a posição mais adequada. A posição mais adequada o particular pode, então, ingressar diretamente com ação e vai tramitar na Justiça Federal por conta do artigo 109, não participação da União, mas causa fundada em tratado. E
Se a União for ingressar, normalmente ela vai ingressar ou como assistente litisconsorcial da parte autora. Se a gente vislumbrar alguma diferença na fundamentação do pedido ou alguma diferença no pedido em si, e esse a gente ficou muito claro num caso em que a gente tinha uma compreensão de que o regime jurídico aplicável determinava a devolução da criança para o abrigo italiano, enquanto o pai ingressou com uma ação diretamente pedindo a restituição em favor dele. Aí a gente ingressou com uma petição inicial distribuída por dependência, porque a gente vislumbrou aí, em alguma medida, uma diferença de fundamentação e uma diferença até no provimento final. Então, a gente acaba ingressando nessas ações depois de que é criado toda a ideia, todo o convencimento dos dois principais órgãos envolvidos, então, a Secretaria de Direitos Humanos e a AGU, de que ingressar com aquela ação, seja para esclarecer a dúvida quanto à restituição, ou porque a gente está convicto de que a restituição é o melhor caminho, a gente inicia o processo. Bom, então a gente tem ainda um resquício de acórdãos, e eles, infelizmente, ainda são muito usados. Tem um acórdão de 2006, nesse primeiro caso do menino americano, que continua sendo repetido para manter as crianças no Brasil. Então, a gente tem tentado se esforçar, a gente tem colocado decisões na página da Advocacia Geral da União sobre as decisões mais recentes que estão sendo tomadas nesses casos, e algumas delas a gente já viu, vocês já viram, a gente já viu, que a professora Carmen e a professora Nádia trouxeram nesses casos. Então, houve, sim, uma mudança de paradigma, ainda é um pouco tímida, mas já demonstra que já há conhecimento técnico, arcabouço jurídico suficiente no STJ e em muitos dos tribunais. O TRF4 é, sim, pioneiro, encabeça essa tendência de aplicar muito bem a Convenção da Haia. Vocês estão todos de parabéns, no sentido de não que vocês estão restituindo crianças mais ou menos do que os outros, é porque vocês estão conseguindo compreender com toda a complexidade e toda a especificidade que é a Convenção da Haia, e estão aplicando adequadamente. A gente sempre diz, não é tirar uma criança de um genitor para o outro, é fazer com que aquela decisão unilateral seja endereçada de forma correta pelo juiz do local de residência habitual. E a segunda questão também, além dessa, uma decisão correta, tecnicamente correta, de aplicação da convenção, não é necessariamente uma decisão que determina o retorno da criança. Isso sem falar em visitação, tá? Visitação é um assunto também para os nossos seminários avançados. Mas, na restituição, pode sim, e por vezes é dada, decisões corretas que mantêm a criança no país de refúgio. É a aplicação correta da convenção manter a criança no local de refúgio, mas isso precisa seguir toda a metodologia e que está prevista no tratado, que é essa que a gente está tentando passar para vocês. A gente já viu, então, os requisitos, a gente já viu duas das exceções. Essa é uma decisão do TRF2, então, bastante recente, do ano passado, que vai dizer que da literalidade do artigo 12 da Convenção da Haia ressalta a preocupação dos Estados contratantes em garantir a maior celeridade possível ao repatriamento das crianças ao seu país de origem, com vistas a evitar o máximo de malefícios. Eu acabei de receber uma notícia de que eu vou ter que correr muito, porque vocês estão muito cansados, e eu fiquei divagando, para variar, sobre os temas da Convenção. A gente vai chegar... Então, a gente tem vários casos concretos que já entendem que o início é início do procedimento administrativo, então, perante as autoridades administrativas, para que se conte o prazo de 1 ano. A gente chega no artigo 3º, que é o artigo mais bombástico e interessante da Convenção, e do qual eu tenho 2 minutos apenas para falar. Então, eu vou passar bastante rápido por ele, mas... a gente pode, eu estou à disposição para responder por e-mail as perguntas, nos corredores, onde vocês precisarem. Fico hoje até o final do dia com vocês. Bom, exercício efetivo, então, que como a gente falou, o exercício efetivo, ele está lá no requisito e ele é repetido aqui como exceção. Me parece uma confusão um pouco metodológica do texto. O exercício efetivo me parece muito mais um requisito
mais adequadamente ele deveria ser enquadrado como requisito do que como exceção, mas ele é repetido nos dois lugares. Então, se você não tem exercício efetivo do direito de guarda no momento do início da ilicitude, ou esse exercício deveria estar sendo efetivo se não fosse a ilicitude, esses são os termos do tratado, a gente tem também a fixação a configuração de uma das exceções. Bom, concordância posterior. Artigo 13, parágrafo 1º, a linha A da Convenção. Se depois que a família veio para o Brasil, a gente consegue identificar que de forma expressa ou de forma tácita o genitor abandonado concordou com essa permanência aqui, isso vai poder configurar uma das exceções ao retorno. Muito cuidado com isso, assim, uma sugestão. Matricular a criança na escola no Brasil não necessariamente é concordância com a permanência da criança no Brasil. A criança veio para cá, férias, depois das férias ela não retornou, os dois começaram a conversar. Não, você tem que retornar. Ah, não, mas eu não vou retornar. Ah, vamos sentar e conversar. Não é alguma coisa, é um casamento, é uma união estável, não é alguma coisa que você resolve de um dia para o outro. Vamos conversar. Enquanto as pessoas estão conversando e tentando alcançar uma solução amigável, é razoável que essa criança não perca meses de escola. Então, eu já vi em tentativas de mediação, ainda antes do início do pedido de cooperação jurídica, e essas tentativas de mediação também vão ser levadas em conta para o prazo do artigo 12, porque se eles estavam tentando solucionar o problema, a gente tem que ter muito cuidado para saber, me parece que esse período em que, de boa fé, os dois estavam engajados em resolver o problema amigavelmente, não deve ser contado para o prazo do artigo 12, porque ele não estava inerte, ele estava tentando resolver o problema. Mas, se houve concordância, então, posterior com a permanência, isso pode ser tácita ou expressa, a criança também pode deixar de ser ordenado o retorno. A grande dama da Convenção da Haia, artigo 13, parágrafo 1º, a linha B, risco de dano físico, psíquico ou de qualquer outra forma, situação intolerável. Acabou se tornando a grande válvula de escape para não se restituir criança, e isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade de muitos países, e é aí a grande fonte de preocupação, me parece, ou uma das grandes fontes de preocupação da Conferência da Haia, nos últimos tempos, sobre a Convenção de Subtração de Crianças, é tentar definir um pouco melhor os termos do artigo 13.1b, para que a gente tenha pelo menos os princípios non-binding, mas a gente tenha um pouco mais de clareza no conteúdo desses termos. Sim, a gente tenta fazer, dentro do possível, uma leitura muito literal dos artigos, porque é a única coisa, ou um pouco, do que a gente tem de objetivo. Depois a gente vai ter a teoria e a gente vai ter a jurisprudência, principalmente a jurisprudência internacional. Da leitura do artigo, a gente tem: não é obrigada a ordenar o retorno. A gente volta para o tema da discricionariedade judicial, ela pode ou não ordenar o retorno. Se a pessoa, instituição ou organismo provar que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica ou, de qualquer outro modo, situação intolerável. São termos muito vagos. E a gente começa a construir esses termos muito vagos a partir do que a gente tem, do pouco que a gente tem de doutrina, do pouco que a gente tem de alguma coisa, não pouco que a gente tem de jurisprudência, principalmente jurisprudência internacional. Mas o que, assim, o tempo já está esgotado, o que eu queria deixar para vocês são assim, leiam com cuidado. São riscos de ordem física ou psíquica à criança. São riscos de ordem física ou psíquica no seu retorno. Então, é em relação à vida que a criança leva lá. Não é a criança se separar do genitor que vai ficar aqui. E isso a gente colhe da jurisprudência internacional. Não é a separação de irmãos. Não é a diferença de condições financeiras entre os genitores. Das informações que a gente tem sobre a situação social da criança no país de origem, existe alguma coisa
que possa causar risco de dano físico, psíquico, situação intolerável e que não possa ser remediada, seja pelo próprio genitor com quem vai ficar a criança, se o outro não quiser retornar, ou pelas autoridades do Estado para onde a criança está sendo restituída. Enfim, é um artigo que a gente tem que tomar muita cautela. Há muitos anos atrás, uma das primeiras jurisprudências, uma das primeiras decisões judiciais de primeira instância de um juiz da segunda região, doutor e professor Vilney Magno, que é alguém que eu tenho, assim, eu brinco que eu sou a fã número 1 do fã-clube do Vilney, que lá em 2004 ele teve uma decisão em mais de um caso em que ele coloca as exceções do artigo 13 não são as exceções de que qualquer ruptura de levar a criança de volta para cá seria. A gente também sabe que isso causa algum desconforto à criança, mas não. Toda exceção tem que ser interpretada restritivamente. É cânone da hermenêutica jurídica. E então, a exceção do artigo 13, risco de danos físicos ou psíquicos, ele vai colocar que são catástrofes no país de origem, epidemias crônicas, situações que não podem ser remediadas de qualquer forma. Aí a gente tem alguns casos concretos, e aí a gente vê uma dessas decisões, apenas situações em que os meios jurídicos ordinários lá do país de residência habitual não possam ser empregados para resolver um impasse. E aí os exemplos são conflagrações armadas, epidemias, desastres naturais, práticas tradicionais atentatórias à dignidade humana. Essa última frase me traz a sensação de se aproximar muito mais ao artigo 20 do que ao artigo 13. Mas eu já adianto para vocês que o debate sobre o artigo 13 é o maior debate que hoje a gente tem, tanto domesticamente quanto internacionalmente, e que é importante a gente tomar muito cuidado com essa sessão. A ideia é tentar minimizar essas discussões de aplicação do artigo 13, na medida em que o texto da convenção vai falar em risco para a criança. Então, a gente vai ter algumas discussões de violência doméstica. É muito comum a alegação de violência doméstica, violência contra a mãe. E eu também já adianto para vocês que a leitura que a gente tem visto na maior parte da jurisprudência internacional é importante criar salvaguardas também para o genitor que sofreu a violência doméstica, e principalmente se ele quiser retornar ao local de residência habitual, mas que a aplicação da exceção do artigo 13 precise que a gente prove e não presuma que a violência doméstica causou impacto na criança e o retorno da criança vai sofrer risco de dano físico e psíquico ou situação intolerável. Vocês podem discordar comigo e vai ser até interessante se isso acontecer. Um pai e uma mãe podem ser violentos. E a gente tem casos de violência cruzada. O pai bateu na mãe, a mãe bateu no pai, ou a mãe começou e o pai... Enfim, está tudo errado. Tudo errado. O fato em muitos casos, a situação de violência doméstica, ela está adstrita ao casal. Ainda que a criança tenha presenciado isso, a criança retornando ao local, principalmente no caso de violência recíproca, a gente vai poder ter uma discussão de que, uma vez que o casal está desfeito, aqueles episódios de violência doméstica nunca mais vão acontecer. E o estado de residência habitual pode ter mecanismos para garantir que eles não aconteçam mais. Seja por medidas mais simples, de acompanhamento de ambos os genitores, juntos ou separados, por serviços psicológicos, médicos, sociais, seja até por levar a criança para um abrigo. A questão a gente precisa, pelo artigo 16, nenhuma decisão sobre o direito de guarda pode ser tomada no estado de refúgio até que decidido definitivamente a questão do sequestro. Com isso, garante-se a jurisprudência do local ao Poder Judiciário do local de residência habitual, que é o melhor aparelhado, essa é a premissa toda do tratado, para decidir sobre as questões do Fundo de Direitos da Criança, como melhor disciplinar essa questão. Sobre o feedback,
restitui-se uma criança, mas aí o juiz brasileiro não sabe o que está acontecendo com essa criança. É possível não mandar, me parece que é possível pedir para a gente, via a Advocacia Geral da União, ou até eventualmente via a Autoridade Central, informações sobre o que aconteceu depois do retorno da criança. Você quer um relatório periódico, um relatório semestral, um relatório trimestral, para ficar mais tranquilo. A gente tem todo o interesse de estar subsidiando o órgão julgador com todas as informações que vocês precisarem para tomar a decisão, seja durante o processo. Então, a mãe vai ter direito a advogado particular, a advogado de graça, se ela voltar para a Alemanha? A mãe vai ser presa se ela voltar para a Alemanha? Como a gente estava conversando com o desembargador Thomson Flores, a gente montou no âmbito da Advocacia Geral da União o Grupo de Atuação em Assuntos Internacionais, o GATAI. É um grupo que conta com 2 colegas em todas as procuradorias da União, no Brasil inteiro. Então, em todas as procuradorias seccionais, todas as procuradorias da União, todas as procuradorias regionais. Então são mais de 50 unidades da Advocacia Geral da União. A gente tem 2 colegas que recebem não recebem com exclusividade, porque a gente não tem um volume para tanto, mas são os únicos colegas dentro da Procuradoria que recebem esses casos de subtração internacional de crianças. Todas as decisões judiciais, seja ciência da juntada de um laudo ou a gente tem que fazer manifestação, mas qualquer ciência, todas essas decisões são comunicadas ao Departamento Internacional, mais especificamente a coordenação que eu da qual eu tenho lidado, e a gente olha todas essas decisões judiciais para dar uma orientação específica para o colega da ponta para cada caso. Então, tudo que está acontecendo no Brasil todo desses casos de sequestro está sendo monitorado e orientado pelo Departamento Internacional, porque a ideia é essa: a gente ter uma atuação coerente, a gente ter uma atuação voltada ao melhor interesse da criança e a gente seguir aí buscando decisões que melhor alcancem esses interesses. Então, eu tenho várias dessas decisões novas que a gente está muito contente delas terem sido proferidas. E aí a gente vê, por exemplo, a desnecessidade de estudo psicossocial junto à criança. Eis que a defesa da ré, no que pertine à alegação de grave risco, não reúne qualquer indício de prova e merece rejeição. Então, a gente recebe uma alegação, vocês recebem uma alegação de risco de dano físico ou psíquico no artigo 13. Se vocês perceberem que ela, assim, é uma alegação só para tentar deslegitimar ou tentar diminuir o outro genitor ou a outra parte, não é infundada, não se acanhem, não precisa produzir prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, produzam prova de natureza psicológica, por psiquiatra ou por psicólogo. A gente vai ver que o artigo 13, parágrafo 3º, fala que as informações sobre natureza social devem ser obtidas no local de residência habitual da criança. Não interessa se a criança aqui está numa casa pintada com 2 cômodos, onde moram 13 pessoas ou 3 pessoas. Enfim, as informações de natureza social têm que ser obtidas, segundo o parágrafo 3º, só no local de residência habitual da criança. Perícia com assistente social, também não se preocupem. É, de novo, uma prova que não é prevista na convenção, ela não tem nenhuma finalidade para a convenção, e aí eu volto a ousar e dizer que é uma prova imprestável, porque ela não vem, qualquer conclusão que se tire a partir dessa perícia não vai configurar nenhuma das exceções, pelo menos não nos seus aspectos técnicos. O artigo 13 também fala de oposição da criança, e aí a autoridade pode deixar de determinar o retorno, lembre-se, não é obrigatoriamente deixará de ordenar o retorno, pode deixar de ordenar o retorno se a criança se opuser ao retorno, mas, nesse caso, a criança precisa demonstrar idade e grau de maturidade suficiente. Todo esse universo teórico e jurisprudencial que se produziu a esse respeito vai mais ou menos encaminhar essa discussão para, se uma criança tem idade e grau de maturidade suficiente, vai caber a um profissional do ramo da psicologia ou da psiquiatria definir se uma criança deve ou não ser ouvida
nos parece que a criança tem que se evitar ao máximo a traumatizar a criança normalmente. Então, a técnica do depoimento sem dano, que é uma técnica que foi criada aqui no sul do Brasil, é uma técnica muito interessante, me parece que ela pode ser utilizada. Então, você coloca a criança num espaço lúdico, com uma pessoa treinada, normalmente um psicólogo, o juiz fala com o psicólogo que adapta a pergunta ou refaz a pergunta e esse depoimento é colhido. Ou pode ser parte da perícia, se existir algum indício de risco de dano físico ou psíquico do 13.1b, a gente pode incluir no escopo da perícia, por exemplo, averiguar se a criança tem idade e grau de maturidade suficiente para que ela seja ouvida. Muito cuidado no grau de maturidade suficiente, sempre, se essa for uma discussão, sempre pensem na possibilidade da síndrome de alienação parental. Então, incluam quesitos sobre síndrome de alienação parental, manipulação da vontade da criança, se a criança está se manifestando de forma livre, se a criança compreende a responsabilidade que é ela dizer se prefere um lugar ou prefere outro. E essa exceção, a gente diz que ela serve both ways, ela vai andar para os dois lados. Tanto a criança vai poder dizer que ela quer ficar no país de residência habitual, ela vai poder dizer que ela quer ficar no país de refúgio, quanto ela vai poder dizer que ela quer retornar para o país de residência habitual. E o mesmo peso que os senhores dariam para uma, os senhores darão para outra, após a análise da idade e grau de maturidade da criança. Bom, a gente vai ter, então, também, nesses casos, a gente vai perceber uma evolução técnica brilhante da jurisprudência, e eu trouxe mais a jurisprudência do STJ, que revolucionou aí no ano de 2013 nesses casos. Retomo, então, aquela breve enunciação que eu fiz ao artigo 13, parágrafo 3º, ao apreciar as circunstâncias referidas neste artigo, então, todas essas exceções do 13, as autoridades judiciais ou administrativas deverão tomar em consideração as informações relativas à situação social da criança fornecidas pela autoridade central ou qualquer outra autoridade do estado de residência habitual da criança. Então, não, de novo, nos parece, e parece que é a intenção da convenção, que a gente não vai produzir provas de natureza social aqui, porque ainda que se produza, ela não vai servir para a configuração de qualquer das exceções, tá? Então, enfim, esse é um assunto também muito interessante, mas só recapitulando, se a gente tem exceção do artigo 20, exceção de ordem pública, rara, que vai falar aí dos aspectos gerais de proteção do Estado. Artigo 12, a gente está falando da adaptação da criança ao novo meio. Se o procedimento para restituição perante a autoridade central, do Estado requerente ou do Estado requerido for iniciado com menos de um ano, não se preocupem em produzir prova pericial sobre a adaptação da criança, porque ela, inclusive, vai ferir a sistemática de produção de provas que a gente tem no tratado. Se mais de um ano, e há indícios, claro, sempre há uma possibilidade grande de que a criança esteja adaptada, se esse prazo de um ano não for cumprido, sim, façam prova para avaliar, para averiguar se houve ou não adaptação da criança ao novo ambiente. Artigo 3º, prova, defiro a realização de prova psicossocial. Social não precisa, inclusive vai, no nosso entender, ferir aí o artigo 13, parágrafo 3º, que diz que as informações sobre situação social da criança devem ser obtidas no local de residência habitual. Como é que vocês fazem isso? Determinem, União, apresentar informações sobre a situação social da criança no local de residência habitual. A gente vai tramitar esse pedido de informação para a nossa autoridade central, que vai fazer um pedido para a autoridade central estrangeira, que, dentro do possível, vai mandar alguma coisa, como um conselho tutelar, como um funcionário público com treinamento, para prestar essas informações. De novo, toda vez que vocês se depararem com um caso desses, não se acanhem. A gente é parte, sim, porque a gente tem que ser alguma coisa no processo. Mas a gente está interessado em alcançar a melhor solução para a criança. A gente tem uma expertise já formatada nesses casos e a gente está aqui para ajudar. Qualquer dúvida, pode ligar para a gente em Brasília. No final vai estar o meu e-mail, no final vai estar o meu telefone. Pode entrar em contato.
Se não for de caso, se for de interesse teórico também, a gente vai conversar sobre isso, porque o que a gente quer de verdade, alcançar a melhor solução para essas crianças, não é ganhar casos. A gente sabe que nesses casos ninguém ganha. A criança é sempre o maior prejudicado, mas a gente tem um mecanismo, e aí eu retomo as palavras do querido professor Rezec, que vai dizer que a gente precisa um pouco abandonar um pouco as sensibilidades, digamos assim, não sei se essa foi exatamente a palavra que ele utilizou, mas a gente tem que primar pela técnica. Então, são casos difíceis, são casos de difícil solução, são casos que a gente se coloca assim, a gente fica com o coração na mão, sendo muito sincero, mas vocês estão respaldados por um instrumento internacional que cria, sim, mecanismos para que possa ser feita a melhor solução, a solução que todos os países, não foi o Brasil, não foi a Argentina, não foi os Estados Unidos, foi que toda a comunidade internacional, metade dos países que participam do sistema ONU, por exemplo, decidiram que seria a melhor solução para esses casos. Bom, por fim, então, só para dar uma pincelada, a gente tem no artigo 227 proteção integral da criança, a partir do julgamento do Supremo, nos parece que a gente tem supralegalidade da Convenção da Haia, dessa Convenção da Haia, na medida em que supralegalidade e a gente tiver algum conflito com lei ordinária, como o ECA, o Código de Processo Civil e mesmo o Código Civil, me parece, a gente ainda não tem um pronunciamento do Supremo expresso a esse respeito e é um assunto que pode dar asa a muita discussão, mas me parece que no conflito a Convenção da Haia, no conflito hierárquico, a Convenção da Haia vai sair vitoriosa no eventual conflito com a legislação ordinária por conta da supralegalidade, ainda que a gente não queira aplicar o conceito de supralegalidade. A gente veio na discussão de antinomias do Bobbio, nos parece que, ainda que hierarquicamente a Convenção seja lei ordinária, como o Código de Processo Civil, como o Código Civil, como o ECA, a gente vai ter o cronológico, então ela é posterior, exceto ao Código Civil, mas ela, em todos os casos, vai ser legislação especial. Então, por conta, principalmente do critério da especialidade, no que a gente estiver falando de subtração internacional de crianças, a gente vai ter, nos parece, a superioridade da Convenção da Haia. Principalmente aí a gente vai bater em tradição juramentada, porque a Convenção, a gente tem uma exigência de tradição juramentada no Código de Processo Civil, mas a gente tem um artigo na Convenção que vai dizer que estão isentos de custos ou quaisquer formalidades, toda a tramitação desses pedidos. Então, em questões menores, em questões maiores, eu não vejo a Convenção da Haia em nenhuma medida como inconstitucional. Inclusive, para mim, ela é o grande instrumento que garante essa proteção integral da criança, que é o direito à convivência familiar, e o direito à convivência familiar é o direito à convivência com ambos os genitores e, de preferência, com toda a família estendida dessa criança. Então, a gente tem uma sequência aí de casos concretos, e desculpem, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço imensamente ao desembargador Thompson, que tem sido um anfitrião absolutamente incrível para todos nós esses dias, e a Seção Judiciária de Santa Catarina, claro, também. Aí estão todos os meus contatos, se vocês não conseguirem anotar, eu tenho vários cartões aqui, o telefone, por favor, liguem, é um assunto que eu brinco eu brinco de um jeito feio, é a minha cachaça, de um jeito bonito, é a minha paixão. Então, eu estou à disposição para conversar academicamente sobre isso, profissionalmente sobre isso, e, enfim, em qualquer circunstância. Obrigada a todos, obrigada pela paciência, e tenham um bom almoço, e de tarde a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre esses temas bem interessantes. Obrigada.